para que todos nós nos tornemos pessoas que orem de uma forma melhor diante do Senhor. É o que pedimos, ó Deus, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Jesus está falando com o pessoal dele, com os seus apóstolos. Isso aqui foi depois do Sermão do Monte. Quer dizer, ele estava ao ar livre, ele estava no campo. Então é claro que Jesus não estava falando de um quarto com paredes, janelas, com rede e colchão e cama e travesseiro. É claro que não. Ele mesmo nunca se trancou num quarto para orar. Ele ia para o monte, ele ia para a beira do rio, ele ia sozinho para algum lugar. Então, o quarto que Jesus está falando aqui é o quarto da nossa intimidade. É aquela região do nosso coração que ninguém vê, só a gente vê. A palavra grega para quarto aqui é compartimento secreto. Também é usado como cofre, como lugar que é só seu, que ninguém sabe onde é. Então, quando Jesus está falando, ensinando a orar, isso aqui foi um pouco antes da oração que dita o Pai Nosso, né? Então ele estava ensinando o pessoal a orar, e ele está falando, quando você for orar, você entra no seu quarto, nesse quarto que é o lugar da minha intimidade, o meu lugar secreto que ninguém vê. Qual é o lugar secreto que a gente tem que ninguém sabe onde é? Dentro do nosso coração, né? Na nossa casa, no nosso quarto lá, a gente tem um monte de gente que sabe onde é. Então, o lugar secreto que Jesus está falando não é aquele quarto onde a gente dorme, é o quarto onde só eu, a minha pessoa, a minha alma, pode se ajoelhar para orar. E esse quarto também tem uma porta. É claro que essa porta tem o mesmo significado do quarto, é uma porta simbólica. E a gente sabe que a porta significa o quê? É um instrumento que separa dois ambientes, é um instrumento que isola do ambiente que a gente não quer, né? É o instrumento onde a gente garante que vai deixar do lado de fora o que a gente não quer dentro. Como se trata do quarto do meu coração, da minha intimidade, essa porta representa a minha capacidade de deixar fora do meu ambiente de oração, fora do meu ambiente de comunhão com Deus, as coisas que não interessam a minha oração, as coisas que podem prejudicar a minha oração, não é? É claro que a gente sabe aqui nas nossas mentes, na nossa sabedoria pessoal, a gente sabe de muitas coisas que não podem ficar dentro do nosso ambiente de oração. A gente conhece intimamente, cada um de nós temos nossa lista de coisas que devem ficar fora, devem ficar afastado daquele nosso momento de oração, né? Mas eu queria destacar aqui no texto três coisas que não podem se infiltrar no nosso quarto de oração, que a nossa porta tem que ser muito eficiente para fechar hermeticamente o nosso ambiente de oração, porque essas três coisas, quando entram, contaminam a oração, prejudicam os efeitos da oração, neutralizam a resposta de Deus para as nossas orações. Quando a oração ela é prejudicada por certas coisas, ela nem mesmo chega aos ouvidos do Senhor. O Espírito Santo é quem, vamos dizer, usar uma expressão humana, o Espírito Santo traduz a nossa oração aos ouvidos do Senhor, que é quem decide pelas respostas que nós queremos. Então, quando essas coisas contaminam nossas orações, elas não chegam a Deus. As orações, a parte da nossa oração que chega até o conhecimento do Senhor, são as partes verdadeiras, legítimas que existem no nosso coração. E é claro, as coisas que contaminam o nosso ambiente de oração podem prejudicar essa legitimidade. Então vamos olhar aqui no texto, a Bíblia. A gente está estudando sobre a Bíblia, não tem ninguém da minha classe aqui, meu Deus, olha só. Tem Valéria, tem o Caio. Tem o Caio. E a Valéria. Só. E o Almeida.
pegou, é a Lúcia falou. Tá certo, tem 3 alunos que, graças a Deus, salvaram a alma, salvaram a imagem da minha Clara. Mas a gente está estudando sobre a história da Bíblia, e uma das coisas que a gente viu, eu não vou lembrar em que aula foi, é que a Bíblia só pode ser explicada pela Bíblia. Não pode ser explicada por teoria humana, não pode ser explicada por outro livro, o livro do pastor. Tem pastor que é maravilhoso, né? Mas o livro dele não serve para explicar a Bíblia. A Bíblia tem que ser explicada pela própria Bíblia. Então vamos procurar na Bíblia os elementos que não podem se infiltrar no nosso quarto de oração, as coisas que precisam ficar fora do nosso ambiente de oração, nosso ambiente de comunhão com Deus, para evitar que a nossa oração seja prejudicada. E está aqui bem pertinho, no versículo anterior, a gente leu 6, né? No versículo 5, Jesus está falando daqueles que oram de pé, bonitos lá, para serem vistos. Então, o primeiro elemento que tem que ficar fora do nosso quarto de oração é o nosso ego, o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, a nossa soberba. É claro que quando Jesus está falando ali de um certo tipo de gente, onde a gente pode ver todas as virtudes que cabem a esse tipo de personalidade, né? Que é a minha pose, a minha imagem projetada, não é isso? Tem que ficar fora do nosso quarto de oração. Ali onde a gente está curvado para falar com Deus, a gente tem que ser aquele servo humilde, tem que ser aquele pecador que lembra que é pecador. Por esses dias a gente estava meditando a respeito disso, né? No Salmo 51, onde o salmista diz: eu não me esqueço do meu pecado, o meu pecado está diante de mim, diante dos meus olhos constantemente. Essa é a atitude do pecador arrependido, que vai orar e se lembra que não tem nem mesmo direito de orar. Nós não temos o direito de orar. É por isso que a gente ora em nome de Jesus, porque nós não podemos orar. Eu sou pecador, eu sou injusto, eu sou mau, diz a Bíblia. Não tem um justo sequer, então eu não sou justo. Então, é claro, a gente não pode perder de vista a nossa humildade no momento da oração. E se ficar uma brechinha aberta na porta do quarto da nossa intimidade, o nosso egoísmo é o primeiro a entrar e contaminar o ambiente. É quando a gente quer ver o egoísmo da gente, a gente começa a achar culpados pelos nossos erros, né? Ah, Senhor, eu fiz isso, mas foi por causa daquilo, foi porque eu não sei o quê. A gente, quando começa a achar justificativa para a gente, perdemos de vista a humildade. Ou seja, o nosso orgulho contaminou o ambiente, e não pode. A gente tem que deixar fora do nosso ambiente de oração tudo que nós achamos que tem de valor em nossa vida, em nosso caráter, em nossa personalidade, nossos dons, nossos talentos. Às vezes a gente pensa que a gente tem talento, né? Nós não somos úteis ao Senhor. Jesus deixou bem claro que aquele que faz o que deve fazer é um servo inútil. Ou seja, a gente, por mais que a gente se esforce, a gente tem que estar sempre lembrado que somos muito pequenos. A gente tem o privilégio de orar e Deus ouvir pela graça de Jesus, por causa do amor de Deus. Deus nos ama e proveu a salvação, proveu os meios para que a gente pudesse se aproximar dele, falar com ele diretamente. Não precisa nem de sacerdote mais, a gente entra no Santo dos Santos para falar com o nosso Deus. Que grande amor que ele demonstra, né? Mas isso não pode deixar que a gente se sinta grande por causa disso. Não, temos que deixar o eu importante lá fora da oração e nos curvarmos para orar diante do Senhor, lembrando que estamos falando com Ele porque Ele nos perdoou. Ele deixou de lado a nossa imperfeição, nosso pecado, a nossa maldade, as nossas mentiras, a nossa má intenção, o nosso orgulho, a nossa soberba.
O Senhor perdoou esses defeitos. E todas essas coisas estão ligadas ao nosso ego. Então, a porta do nosso quarto de oração tem que ser muito bem fechada para o nosso ego ficar lá fora. Para a gente orar humildemente diante do Senhor, lembrando sempre que a nossa oração é por causa de Jesus. Ele proveu isso, não é porque a gente é bom, é porque Jesus é bom. É porque Jesus nos justificou. É como aquele amigo que chega e paga a conta do devedor. Jesus pagou a nossa conta, a gente não podia pagar. Ele pagou e disse: pronto, você não deve mais nada. Por amor, não foi porque ele precisa da gente. Tem umas religiões aí que acham que Jesus salvou a gente porque a gente é muito importante na obra dele, né? Isso é mitologia grega. Os deuses do Olimpo precisavam da adoração dos seus deuses para garantir o poder deles. E essa mitologia pequena, pobre, contaminou um monte de igrejas por aí. Deus não precisa de nós. Ele nos ama, só isso. Ele não precisa do meu trabalho na igreja. O meu trabalho na igreja é inútil. E quando eu pensar que eu sou importante dentro da igreja, eu estou atrapalhando a igreja. Eu deixei meu ego entrar. Então eu preciso deixar o ego fora da minha oração para orar humildemente, ajoelhado, não é ajoelhado só com esse joelho, não é com o coração, porque eu não deveria orar. Eu oro pela graça de Jesus que me permitiu orar. Então essa porta, ela precisa primeiro vedar o meu ego, a minha pessoa, a minha soberba, porque a soberba acaba com a nossa oração. Deus não ouve soberbos, Ele só ouve os humildes. Qual é a segunda virtude, a segunda qualidade ruim que deve ficar lá fora dessa porta? No versículo seguinte, no 7, quando ele diz assim: não useis de vãs repetições. Vãs repetições, queridos, não é somente as rezas de algumas religiões, não é mantra, não. A vã repetição é a palavra da boca para fora, é aquela palavra que a gente fala pelo hábito, pelo muito falar. Ele até faz um comparativo com os judeus lá, né, que eles acham que pelo muito falar vão ser ouvidos. Aí às vezes a gente repete a frase que a gente achou bonita, mas na verdade essas palavras são vãs se elas forem da boca para fora. Deus vai ouvir a palavra que emana do meu coração. Ele ouve a palavra que eu sinto, não é a palavra que eu profiro. Que idioma que Deus fala? Será que Deus fala português? Não, é claro que não. Deus não está olhando o meu linguajar, Ele está olhando o meu coração. É por causa disso que às vezes a gente tem dificuldade de orar em público, né? Que a gente fica com medo: mas eu vou falhar nas palavras, eu vou esquecer. Era o meu problema, eu sou tímido. Então antigamente, para eu orar em público era um pesadelo. A primeira vez que eu orei em público, quase que eu morro. E foi numa congregaçãozinha assim, bem pequenininha. E foi difícil, rapaz. Por quê? Porque eu ficava mais preocupado com o que os outros estão ouvindo do que com o que Deus está ouvindo. Quando a gente começa a ficar preocupado com os outros, sabe aquele negócio? Eu tenho que falar, aquele cara lá ora bem bonito, então eu tenho que orar igual a ele. A minha oração é vã. As palavras podem ser muito bonitas, mas elas vão ser vãs se não vierem do coração. Então a gente pode orar falando errado, pode orar esquecendo as palavras, a gente pode orar chorando, sorrindo, não importa. O que importa é orar com o que tem no coração, com a palavra que eu sinto, com a verdade que eu estou vivendo, independentemente de ser oração bonita ou feia. Qual é a oração bonita? Me diz aí como é que a gente distingue uma oração bonita de uma oração feia? É pela oratória? Então até os ouvidos são vãos. A oração bonita é aquela que Deus ouve. A oração bela é aquela que Deus ouviu, recebeu lá no trono dele. Essa é a linda oração. Às vezes não tem nem palavras, né? A gente vê lá em Samuel, quando a mãe dele estava orando que ela queria um filho,
ela estava orando, chorando tanto que não conseguia nem proferir as palavras, ela estava balbuciando as palavras, se engasgando, sem conseguir falar direito, e Deus entendeu o que ela estava, porque Ele estava lendo o coração dela, e disse sim. Por quê? Porque era uma oração verdadeira, não eram vãs as palavras, não é? Então cuidemos da expressão vãs palavras, que a gente tem mania de acusar os católicos, né? Acusar as rezas, os mantras, quando muitas vezes a gente diz em nome de Jesus vã, de forma vã, porque se eu estou dizendo em nome de Jesus, eu tenho que estar sentindo o que eu estou falando em nome de Jesus. É muita responsabilidade falar em nome de Jesus, porque é falar o que Jesus falaria, não é verdade? Então a gente tem que deixar lá fora do nosso quarto de oração as palavras vãs, porque além de Deus não ouvi-la, ela prejudica a nossa oração. E o terceiro elemento que tem que ficar lá fora também está no versículo seguinte, aqui no versículo 8, quando diz que Deus sabe o que a gente precisa, não é isso? Aliás, era o versículo 8, que vosso Pai sabe do que tendes necessidade, ou seja, a nossa oração não deve tratar de assuntos bobos, não deve ter pedidos rasos, pedidos frívolos. A gente não deve pedir a Deus bobagens. Deus espera que as nossas petições, as nossas palavras estejam ligadas à nossa real necessidade, à nossa vida séria, não é isso? As coisas que nós precisamos de verdade. Deus sabe o que a gente precisa, Ele não vai se enganar, Ele sabe o que a gente realmente precisa para glorificá-lo. Então os nossos pedidos, os nossos pensamentos, nossos projetos, nossos planos devem estar ligados à nossa realidade, às coisas que são sérias, às coisas que Deus sabe que existem, né? Não podemos nos voltar para Deus. A conversa mais séria que nós temos é nossa oração, é com Deus, e nós não podemos nos voltar para Ele para falar coisas bobas, para pedir coisas de acordo com o que nós entendemos ser melhor para nós próprios, né? Como a Bíblia mesmo nos ensina que nós às vezes pedimos e não temos, porque pedimos mal, pedimos pensando no que queremos e não no que precisamos. Os nossos pedidos e as nossas orações devem estar ligadas às reais necessidades que temos, a saber, a necessidade do homem é glorificar a Deus, nada mais. A gente come, bebe, vive, respira, se veste, trabalha para glorificar a Deus. O homem existe só para glorificar a Deus. Todas as nossas orações devem estar ligadas às coisas que são reais, importantes e verdadeiras para Deus, não para nós próprios. Essas coisas precisam ficar fora do nosso quarto de oração, do nosso local secreto, né? Então, quando a gente conseguir vedar as paredes, vedar as portas desse nosso quarto, deixando essas coisas lá fora, a nossa oração vai chegar aos pés de Deus, vai chegar aos ouvidos santos do nosso Deus, e as suas respostas vão ser sempre sim, vão ser sempre compatíveis com a verdade do que nós estamos falando ao nosso Deus. Então que Deus nos abençoe para que nós sejamos cada vez melhores oradores, cada vez melhores pessoas que têm comunhão com Deus, para que o poder da nossa oração seja efetivo na nossa igreja. Amém? Vamos